Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira a liturgia fala para a gente que Jesus caminha sobre as águas, demonstrando-nos que Ele é o Filho de Deus e que até as forças naturais lhe obedecem. Com esta liturgia, entreguemos a nossa vida ao Senhor, suplicando-lhe as graças de que mais necessitamos. Então, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em 1 João capítulo 4, versículo 11 a 18. 1 João capítulo 4, versículo 11 a 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. E nós temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Então, aqui na primeira leitura, a primeira carta de São João fala pra gente, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. Então, que nós possamos sempre nos amarmos e nos respeitarmos como irmãos, né? Que a gente possa realmente sempre dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, anunciar a boa nova do reino de Deus, anunciar a boa nova do reino de Cristo a todos, e que nós possamos sempre amarmos uns aos outros. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto lhe despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, no evangelho de hoje, Jesus anda sobre as águas. Na dificuldade da travessia, os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, o Senhor revela de modo misterioso sua presença ao grupo de seus seguidores. Jesus estava rezando no monte, mas desce para ajudar os discípulos a chegar até a outra margem. Vai até eles caminhando sobre as águas. Segundo a tradição veterotestamentária, apenas Deus poderia caminhar sobre o mar, mas somente o próprio Deus teria poder sobre as forças da natureza, pois somente o próprio Deus teria poder sobre as forças da natureza. Os discípulos tiveram medo, gritaram e só reconheceram Jesus quando ele subiu na barca e lhes dirigiu a palavra. O autor sagrado justifica suas reações. O coração deles estava endurecido. Os discípulos, que ainda não haviam compreendido a multiplicação dos pães, ficaram espantados com o Senhor Jesus, que caminhava sobre as águas do mar. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.